E o Moro, hein? Pois é. Olá, companheiros e companheiras de caminhada, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Obrigado por você que tem nos apoiado, sendo inscrito no canal, curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Isso é muito importante. Tanto que logo logo teremos aí uma live comemorativa em alusão aos 7.000 inscritos em nosso canal. Hoje queremos conversar um pouquinho sobre a candidatura do Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro da Justiça. Uma coisa, companheiros e companheiras, é fazer política de toga, orientado pelos Estados Unidos, como parte de um projeto de realinhamento do Brasil aos interesses norte-americanos e, claro, venda das nossas principais riquezas, entre as quais o pré-sal. Outra, completamente diferente, é se envolver no ambiente político que o próprio juiz e a sua operação ajudaram a destruir para fazer política. Então, uma coisa é fazer política de toga, outra coisa é fazer política dentro do ambiente político. E o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro abandonou muito cedo, oficialmente após a eleição do atual presidente, mas extraoficialmente muito antes, quando ele havia aparentemente se comprometido em fazer parte do atual governo, ele já havia abandonado a toga. Essa circunstância em que ele chega é muito pior do que todas as anteriores em que ele esteve. Ele foi alçado a herói nacional, especialmente pela grande mídia, pela mídia corporativa, agindo politicamente enquanto juiz, parcialmente enquanto juiz, contra um partido político. Ao levantar a bandeira anticorrupção, o que ele fazia efetivamente era chefiar uma operação do Ministério Público Federal, uma operação Lava Jato, e ao mesmo tempo agir politicamente contra um único partido político. Aqui eu não preciso nem mencionar as mensagens da Vaza Jato, que deixaram isso mais do que evidente, apesar de não serem elas as utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal para considerá-lo, um juiz parcial. A Operação Lava Jato, ela se inspira na Operação Mãos Limpas. E também lá, na Itália, da década de 1990, alguns membros da Operação Mãos Limpas se dedicaram à política sem muito sucesso. E lá houve um fenômeno que eu penso que pode se aproximar do que houve no Brasil, é que lá a Operação Mãos Limpas conseguiu dar luz, propositalmente ou não, à eleição de Silvio Berlusconi como primeiro-ministro da Itália. No Brasil, nós tivemos a eleição do atual presidente. É claro que no século XXI tudo isso é muito mais intenso, mais agudo, mais grave. É que no século XXI nós temos uma presença muito maior das mídias digitais, das redes sociais e uma expertise maior para tratar da antipolítica e daquilo que também convencionou se chamar de lawfare, que é a utilização das leis de meios jurídicos do direito para posições estritamente políticas em nome de interesses, claro, objetivamente, no último caso, aos interesses econômicos. Então, observe, ele já agia parcialmente enquanto juiz, depois aceitou fazer parte de um governo com status de superministro. Não está claro também se lhe havia sido prometido realmente ou não uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas é inegável, eu suspeito que todos os cidadãs brasileiros saibam disso, que era interesse dele fazer parte do Supremo Tribunal Federal. O que não é também nenhum demérito, cada profissional quer chegar a seu tempo ao ápice de sua carreira. Mas aqui no Brasil, Moro fora elevado ao status de super-herói, de herói. Talvez você se lembre da hashtag ou das campanhas Somos Todos Moro, né? E passeatas e movimentos ali de apoio maciço a ele
e a Operação Lava Jato, e eles souberam muito bem jogar com aquilo, tanto é que eles jogavam com a opinião pública, a fim de que a opinião pública pressionasse decisões jurídicas nas cortes superiores. Então, como exatamente chega agora o ex-ministro e o ex-juiz Sérgio Moro? Certamente, o cacife político que ele tem é muito menor do que aquilo que os seus partidos anteriores, quer dizer, propriamente um partido até agora, o Podemos, acreditou que ele tivesse. Então, ele chega numa condição de popularidade muito menor, e não é para menos, até pelo resultado efetivo que a Operação Lava Jato produziu na política e na economia do país. Basta ver aí que a quebra geral das principais empresas de construção pesada no país. O desemprego, isso também já está devidamente documentado. Mas ele chega numa condição de muito maior fragilidade e vulnerabilidade porque ele ajudou a eleger o atual governo e ele fez parte do atual governo. O status que ele tinha de super-ministro da Justiça, lembre-se, esse governo teve 2 super-ministros. Um ainda faz parte do governo, ainda que de fato apite muito pouco ali dentro, porque é um governo comandado efetivamente pelo Centrão. Então, o Sérgio Moro, tinha esse status de super-ministro, gozava ali de amplo apoio popular, ajudou a eleger o tal governo e dele fez parte. Então, é importante nós considerarmos que o Moro fez parte deste atual governo que nos leva a uma crise econômica, social e política sem precedentes. Por que eu me refiro à crise política? Porque é um governo que atenta contra a democracia. Basta você ver a tentativa de golpe em 7 de setembro do ano passado, bem como os discursos que retornam agora neste campo de pré-campanha eleitoral por parte do presidente e dos seus principais apoiadores. Mas há alguns dados novos que surgiram nos últimos dias acerca do ex-juiz e do ex-ministro que precisamos também comentar. Um deles é o seguinte, isso me chama muita atenção porque saiu numa revista semanal brasileira. A esposa do ex-juiz e do ex-ministro Sérgio Moro, aquela que havia dito que quando olhava para Moro e Bolsonaro via uma coisa só, e de fato minha tendência é concordar com ela, ela estava correta, o atual presidente e o seu marido, uma coisa só, do ponto de vista da política, tá? Da economia. Então, ela que disse que via os dois como uma coisa só, participou de uma reunião em sua própria residência e exigiu do Podemos uma defesa maior da candidatura do Moro. Ela disse que os senadores do Podemos, os deputados, deveriam apoiar mais a candidatura do seu esposo, e com isso dar mais recursos para essa candidatura. Não é uma questão muito simples, não, porque quando a gente coloca em números reais, aí a gente tem uma noção melhor daquilo que está sendo proposto e exigido. O Álvaro Dias, em toda a sua campanha eleitoral em 2018 pelo Podemos, ele gastou 6 milhões de reais. É muito dinheiro, né? Pois é, eu sei. O Sérgio Moro, em 4 meses de filiação ao Podemos, ele gastou mais de 3 milhões de reais do Podemos. Para ser preciso, ele gastou 3,7 milhões de reais do Podemos. Dentro desse valor, claro, entra o seu salário de cerca de 20 a 22 mil por mês, como membro ali, candidato a presidente pelo partido do Podemos. Mas ele abandonou o Podemos. E segundo o próprio staff de Moro, que estava lá colocado na reportagem, a previsão dele de gasto com a eleição presidencial era de 10 vezes mais do que o Álvaro Dias havia gasto em 2018. Pois é.
O que resta então ao ex-juiz e ao ex-ministro Sérgio Moro? Certamente não será candidato a presidente, porque ao sair do Podemos, inclusive saiu de uma forma muito estranha, muito feia, ao sair do Podemos e filiar-se à União Brasil, ele não terá no novo partido apoio para ser candidato a presidente. Ao contrário, o acordo de filiação, segundo dirigentes do próprio União Brasil, era claro em que o projeto Sérgio Moro é um projeto para São Paulo. Aí nós temos duas grandes possibilidades: ou deputado federal, Podemos, Estado de São Paulo, ou candidato ao Senado, pelo partido, perdão, eu falei Podemos, mas não é União Brasil. Ou candidato a senador pelo União Brasil de São Paulo. É que troca tanto de partido e tão rápido que não dá tempo nem da gente pensar. Então, União Brasil, tê-lo ali como candidato ao Senado. E também será difícil, porque nós temos muitos nomes nesse espectro político em que está o Sérgio Moro, em que ele pode ser relacionado como candidatos ao Senado. Nós ainda temos muito que aguardar, temos aí 6 meses mais ou menos para a eleição e devemos ver um movimento intenso ainda no xadrez político. Mas aparentemente o Sérgio Moro já foi removido do jogo presidencial. Ele agora trabalha por uma candidatura dele, muito menor, é claro, mas que deva, segundo os seus apoiadores, deva alavancar o União Brasil em São Paulo. Tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.